nesse caso, a imagem desse quadro é só aqui. Mas a gente também tem um outro conceito, que é o conceito de tela. Aí a tela é muito maior do que isso, né? A tela, nesse caso, é centrífuga, porque é algo que transborda esse quadro, tá bom? Faz com que o espectador perceba para além, não é? E aí, desse ponto de vista, a tela é um recorte de mundo. E o mundo, ele não está limitado a esse quadro aqui. O mundo, quando você está assistindo, sei lá, um filme de histórico, né? E tem personagens lá, pensei aí no medievo, a tela aí é todo o reino, por mais que não apareça partes do reino, né? Digamos assim. E aí, desse ponto de vista, a tela é maior que o quadro. E aí a gente tem agora a noção de espaço cinemático. O espaço cinemático é tanto aquilo que está no interior quanto aquilo que está no exterior desse quadro, tá bom? E algumas características que são interessantes desse espaço cinemático são duas, tá bom? Que estão aí nessa composição da filmagem e que vão interessar nesse nosso debate sobre o realismo, né? Que advém dessa noção de janela de identificação, que constroem também fundamentam isso. Primeiro é a expressividade da câmera. Segundo é a montagem. A expressividade da câmera, né? A câmera é um elemento contínuo, eu já dei alguns exemplos para vocês, quando eu movi aqui a câmera e vocês viram o teto, né? Vocês têm outros tipos de expressividade na câmera. Imagine aí quando vocês estão assistindo a algum filme e que ao redor fica borrado e se foca apenas em algum objeto específico, né? O que isso acontece, né? Aí o artista está mostrando, o criador está mostrando para você aquilo que ele quer que você veja. Então, desse ponto de vista, a expressividade da câmera ela tem uma intenção, não é? É um olhar intencionado. A câmera aí passa a ser o olho do espectador, né? E o espectador vê aquilo que o criador artístico quer que ele veja, tá certo? A gente tem agora essa noção. E a segunda noção dessa composição desse espaço cinemático que é interessante é a noção de montagem, que aí já não é contínua, como essa da expressividade da câmera, mas descontínua, porque você vai ter aí essa sequência de imagens e você pode fazer uma montagem, né? Você está lá numa cena, aí corta aquela cena de um personagem em determinado cenário e já mostra esse personagem em outro cenário, né? Ele precisava, sei lá, é uma moça que vai ter um filho e aí ela começa a ter as contrações em casa e depois já mostra essa moça em trabalho de parto no hospital, né? Você teve uma montagem que passou de uma sequência de imagens para outra, tá certo? Isso também é um direcionamento do olhar, né, dos sujeitos. Veja que tudo aí é intencionado. Então é uma janela que se abre para o olhar do espectador, mas sempre de forma intencionada. É uma janela que vai ali lhe fazer ter uma imersão em um novo mundo, né, em uma construção real. Todavia, isso é uma grande ilusão, né? É a mágica ilusória do cinema. O que é bastante interessante, né? Que às vezes a gente encontra esse realismo, as pessoas às vezes buscam tanto esse realismo, que às vezes a gente encontra pessoas que assistem um filme, outra a pessoa não gosta do filme, e aí você pergunta para a pessoa, mas por quê que você não gostou do filme? A pessoa dá uma resposta do tipo, porque não é muito realista, não dá muita não é muito real. É bastante interessante isso, não é? Porque não existe um filme que seja realista, né? E se você for um pouco mais exigente numa exigência filosófica maior, sequer documentários são realistas, não é? Sequer
aquelas impressões, aqueles documentários sobre a savana africana, etc., né, a vida selvagem, são realistas, porque a imagem não é a coisa dela mesma, não é? Aquilo que você está vendo é uma construção, é uma ficção, por mais que tente falar alguma coisa do real, é uma construção interpretativa sobre o criador, não é? Uma hipótese, é uma proposta, é uma tese apresentável, não é? Isso o realismo é tão forte que faz com que as pessoas esqueçam, né? Esse objetivo de ilusão é tão grande que faz com que as pessoas esqueçam isso, e é isso que eu estava falando de ingenuidade intencional, né? É intencional dos criadores que as pessoas se tornem ingênuas e pensem que aquilo de fato o mundo real, né? Quando a gente vê esse tipo de coisa, né, a pessoa está entrando na janela, esse já é um primeiro aspecto de identificação, porque a pessoa vai se identificar naquele mundo. Quando ela tem essa imersão, ela começa o processo de identificação. Ela vai fazendo com que aquele mundo seja cada vez mais o seu próprio mundo, tá bom? O que é interessante porque esse mergulho na identificação, aí você vai fazer uma identificação, um processo de identificação depois que você adentra a janela de um personagem ou de uma situação, tá bom? O que é interessante é que muitos no debate de filosofia e cinema advogaram pela tese de que esse é o ponto central do cinema, né? Do discurso cinematográfico, a identificação. A identificação é a alma do discurso cinematográfico, né? Você só constrói uma obra de cinema se for uma obra com centro na identificação. Essa é a essência do cinema, senão não faz sentido, né? Um dos grandes defensores dessa tese filosófica e cinematográfica é Edgar Morin, né? E aí, por que a gente está agora elaborando esses pontos? A gente já chegou agora no que está por trás aí das noções de janela, de cinema, as noções de identificação, tá certo? Então a gente entra num debate de duas propostas estéticas, se a gente então deveria fortalecer essa capacidade ilusória, né? Essa mágica da ilusão, a iludibriar o telespectador, né? Nesse caso o espectador, aliás, ou se a gente deveria fazer essa quebra, né? Mostrar ali que não é um mundo real, não é? E aí existem várias técnicas para isso, enquanto a expressividade da câmera, que eu falei há pouco, é fundamental para a construção de um realismo, muito usada para a construção desse realismo, dessa ilusão do real. A montagem também, se você fizer uma montagem bem feita, ela vai ajudar nisso, mas a montagem é um ponto-chave para quem quer quebrar essa construção da realidade, né? Quer fazer um choque nesse realismo. Porque o momento que você passa, né? Aquele exemplo da moça grávida que ia o trabalho de parto da sua casa para o hospital. No momento que você faz a quebra e passa de um cenário para outro, né? Quando você faz a construção dessa montagem, você faz a quebra desse realismo, né? Porque essa pessoa deveria sair do quarto, né? Supondo que estava no quarto, passar pela casa, deveria abrir a porta, pegar algum transporte, ir até o hospital, etc. Tem todo esse processo que foi recortado, né? Através de imagem. Então essa é uma técnica que é utilizada para ajudar nessa quebra, desse choque contra o realismo, nessa composição de uma filmagem, tá bom? Então, a gente tem aí, desse ponto de vista, dois conceitos que são fundamentais, como alguns advogam, essenciais para o discurso cinematográfico. Essa janela de cinema e essa identificação. Você consegue os dois, seja numa proposta estética realista de ilusão, seja numa proposta estética de quebra, né? Nesse caso a gente vai elaborar um pouco mais esses conceitos, né, de opacidade e transparência mais à frente,
Mas antes da gente prosseguir, a gente vai analisar um pouco mais essa construção, essas técnicas que estão aí no meio desse debate cinematográfico e filosófico, e a gente vai abordar isso no próximo vídeo, nos próximos vídeos, tá bom? As noções de decomposição, tá certo? Principalmente a decomposição clássica, nesse caso. Bom, pessoal, por hoje é isso. Nesse nosso vídeo a gente termina fechando aqui as noções de janela do cinema e a noção de identificação como essenciais para o discurso cinematográfico, que, consequentemente, conseguem construir aí a transformação do espectador, né, do sujeito que aprecia aquela obra, tá bom? Através do seu impacto, né? Impacto artístico, impacto estético que esse indivíduo tem. É isso o nosso vídeo. Até a próxima, pessoal.